Conosco o repórter Emerson Pansieri com a fala do técnico Tite. O que ele achou desse jogo do Cruzeiro? Como que cai essa derrota lá na Toca da Raposa? Pansi, bom dia. Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O técnico Tite analisou assim a derrota do Cruzeiro para o Atlético ontem na Arena MRV. Primeiro tempo controlando e tendo oportunidades vivas ou de construção ou de contra-ataque. Um segundo tempo onde veio mais equilibrado e no momento que nós tomamos o gol aí sim caiu. A equipe sentiu, baixou o nível de competitividade, baixou o nível de qualidade, de passe, de posse de bola. Palavras então do Tite, ainda sobre o clássico, o Matheus Pereira saiu em defesa do Arroio, dizendo que é hora do atacante levantar a cabeça, ele que teve a chance de empatar o jogo no fim da partida, e o Cruzeiro negociando Rian Guilherme para o Rio Ave de Portugal. 2,5 milhões de euros, Rian Guilherme de saída do Cruzeiro, Nath. Muito obrigada, viu, Pansi? O Cruzeiro sai de um primeiro tempo muito bom, num primeiro tempo bem jogado, muito bom, num primeiro tempo bem jogado, e logo no começo, né, o Atlético Mineiro chega aos 45 segundos, já tem uma possibilidade de chegada do Atlético Mineiro, e o Cruzeiro vai realmente no segundo tempo terrível, do Cruzeiro em todos os termos táticos. O Cruzeiro não fez nenhum dos aspectos do jogo que ele se acostumou a fazer bem, ele não fez nenhum no segundo tempo. O Cruzeiro marcou mal, o Cruzeiro saiu jogando muito mal contra um Atlético Mineiro que marcou muito desde o primeiro tempo e também que tentou, nas suas possibilidades, jogando pelo lado do campo, explorar muito essa questão. E um segundo tempo do Cruzeiro realmente, Léo, muito abaixo. O Cruzeiro cria, né? Nós temos que lembrar que os dois lances de gols do Atlético Mineiro, o Cruzeiro está com a bola na sua posse. E são dois erros, e dessa vez o Cruzeiro acabou sendo castigado, né? Exatamente por conta do que você falou. O Atlético Mineiro não é o Democrata de Governador Valadares, uma equipe que tem bem mais qualidade do que a equipe de Governador Valadares. E o Cruzeiro toma o gol, ao invés de tentar voltar para a sua partida, ao invés de tentar reiniciar, a gente está vendo até no replay aí o lançamento errado, né, do Fabrício Bruno, que acaba sendo interceptado pelo Alan Franco, que acha o Scarpa, que carrega. Por que o Scarpa carrega tanto a bola nesse segundo gol? Porque o time está saindo. O time está saindo. Não havia a menor necessidade do Fabrício Bruno forçar aquele passe que forçou. O Matheus Pereira no primeiro gol sofrido pelo Cruzeiro, perder, sabe, assim, Léo, eu fico com a impressão, Léo, Caio, todos que estão nos acompanhando, esse time do Cruzeiro, nenhum time na verdade, mas a gente o que interessa é falar do Cruzeiro, tem o direito de achar que as coisas vão acontecer se você correr menos do que o adversário, tá? Uma das coisas que levaram o Cruzeiro a alcançar os objetivos que alcançou em 2025, as partidas bonitas, as partidas excelentes, foi exatamente o nível de competitividade, de concentração e de entrega. Sabe, o Cruzeiro jogou um tempo e achou que o jogo estava resolvido. Não dá para entender. Porque a postura dos jogadores no segundo tempo é muito ruim. Não é aceitável a postura. Eu não estou falando de derrota. O Cruzeiro não é invencível. Tanto que em 5 jogos perdeu 3. A gente tem que dar o contexto a cada derrota. A primeira para o Pouso Alegre era um time muito diferente, era um time recém-formado, e o time lutou dentro do que podia. Democrata. O time foi incompetente, porque criou várias possibilidades. Agora, hoje é o time que temos de principal. E com essa postura do segundo tempo, o Cruzeiro, Léo, para mim, é dose falar isso. Mas o 2-1, até alguém vai lembrar o lance do Arroio. Tá, o lance do Arroio acontece aos 42. Antes, tem defesa do Cássio, quase um milagre do Cássio, num chute do Scarpa. Então o Atlético Mineiro, que é um time, sim, que sofre, e eu sei que sofre, porque trabalho na Band e acompanho também os jogos do Atlético Mineiro. É um time que sofre
demais para criar, um time que sofre demais para fazer gols. E hoje, no segundo tempo, criou um free refill de oportunidades. Romero solitário. Partida muito abaixo do Christian, partida abaixo do Lucas Silva. Um segundo tempo realmente de um Cruzeiro irreconhecível. E para finalizar da minha parte nesse primeiro momento, eu falei após a derrota contra o Democrata. Não adianta se pensar que simplesmente pelo fato das peças estarem em campo, as peças de muita qualidade, as coisas vão acontecer gradativamente, num ritmo mais lento, não vão, Léo. Esse time precisa de entender que a entrega, a coletividade, as boas atitudes, sem a bola, você só vai conseguir impor ao adversário a sua qualidade técnica se você estiver com a bola no pé. E no segundo tempo, o Cruzeiro ficou correndo, entre aspas, atrás do Atlético Mineiro. Léo? Cara, assim, como é que dentro de um jogo um técnico monta uma estratégia boa para o primeiro tempo e uma ruim para o segundo tempo, sendo que o time e as peças eram as mesmas? Então, assim, tem mais elementos, né? Eu acho que só duas questões para a gente falar de uma derrota como o Cruzeiro acaba sofrendo de virada na arena. Acho que só apontar duas coisas são poucos elementos, claro, na minha opinião, né? Eu acho que o time realmente precisava de ser detentor da posse de bola, de uma maneira a impor uma equipe que tem extremas, eu vou voltar a repetir porque eu acompanho trabalhando, extremas dificuldades em todas as fases do jogo. Construtiva, no último terço do campo, finalização, gols, tudo que você puder imaginar, essa equipe que o Cruzeiro foi derrotado hoje tem dificuldades. Para mim, os jogadores, repito, faltaram assumir a rédea e o controle do jogo. Parece que 1-0 estava bom para o Cruzeiro, diante do comportamento de alguns jogadores. Eu sempre vou tirar aqui o Lucas Romero, eu acho que o Caio Jorge, ele correu até onde ele deu conta, correu demais no primeiro tempo, tá? E aí as coisas começaram a não... O Cruzeiro teve oportunidades antes do adversário marcar o seu gol aos 11 minutos. O Cruzeiro teve erros que não se tornaram gols, mas... sabe, a turma não conseguiu se ligar. Quando sai o gol aos 11, o sentimento aqui dentro do estúdio era que, cara, ia sair mesmo, porque o Cruzeiro insistia em continuar errando. Então, assim, o técnico pode armar a estratégia. O Tite é responsável, ele é técnico. Então, óbvio que ele vai ser responsável por derrotas e por vitórias. Agora, a gente tem que lembrar, entendo que os técnicos afetam em uma partida 30% do jogo e que muito do que os atletas se propõem a fazer dentro do campo acabam sendo os direcionamentos principais do jogo. Então, como é que pode, né? Os jogadores tiveram uma boa atitude na primeira etapa, competiram bem, foi um primeiro tempo de momentos alternados. Acho que o Atlético Mineiro foi bem até os 15, dos 15 aos 35 o Cruzeiro é melhor. E no final, o Atlético Mineiro tenta, na base do abafa, da reclamação com o árbitro, igualar as coisas. Mas o segundo tempo, quando o Atlético Mineiro faz o gol aos 11 minutos, cara, não tinha Cruzeiro em campo. Aí você pensa assim, não, peraí, o Cruzeiro vai voltar. Passa-se mais 11 minutos, não volta. Não volta. Você chamou bem a atenção, Léo. Se era um time com dificuldades quando sai atrás do Democrata de Governador Valadares, eu falei, isso é uma questão que acompanha o Cruzeiro desde o ano passado. A questão de, em jogos, muitas vezes, até que saiu vencendo, já citei, Santos e Ceará, essa equipe toma um empate, paralisa. Toma a virada, paralisa mais ainda. Aconteceu de novo hoje. Aconteceu contra o Democrata. Então, Léo, é um conjunto das coisas. O Tite vai ter que buscar junto aos atletas. Se o Tite entende daqui a pouco que é o Christian que dá o ritmo a ele no meio-campo, ele vai ter que bancar isso, mesmo sendo o Lucas Silva do tamanho que é no elenco, daqui a pouco isso vai exigir, e concordo com o Caio, o Cruzeiro traz um cenário de pressão neste momento que não era necessário, que foi o próprio Cruzeiro que foi atrás deste cenário, Léo. Então acho que a gente pode passar por essas duas questões que estão na nossa enquete e outras questões mais, Léo. Deixa o like, se inscreva
e ative o sino de notificação. Além de notícias todos os dias. Para quem? Fica um forte abraço do Raposão e até a próxima.